No quadro Pergunte ao Profissional dessa semana, o Circuito de Alta Decoração recebe o arquiteto André Oliva e o tema do nosso bate-papo hoje é arquitetura associada à tecnologia. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Bom dia, tudo ótimo e espero poder ajudar a responder as perguntas dos telespectadores, né? E para começar a nossa conversa, então, muitos têm dúvida, o que compõe o projeto arquitetônico completo? Bem, não é uma receita de bolo. Eu acho que o cliente, quando procura a gente, ele tem algumas demandas, algumas ideias de qualquer jeito, e a arquitetura é uma área bem ampla. A gente pode trabalhar desde com edificações voltadas para uso hospitalar, shopping center, casas ou projetos de interiores. Então, o mais importante, eu acho que é o cliente saber mais ou menos para onde é que ele quer ir. Tipo, usar uma casa como exemplo, certo? Que é o que eu normalmente trabalho mais. O cliente chega com um projeto imaginado de uma casa, ou de uma loja, ou de um restaurante. Então, a partir disso, definido o objeto do projeto, a gente tem como determinar o que seria um projeto executivo ou um projeto completo para esse caso. O projeto em si se divide em várias fases e também existem projetos que são complementares. É um pouquinho complicado, mas eu vou tentar usar uma casa como exemplo para a gente simplificar o caso. Tá? Você chega com o projeto de uma casa e o projeto arquitetônico completo para isso seria tudo que é construído, tudo que é possível de ser construído para uma casa. A gente começa normalmente com o estudo preliminar, que é a primeira parte, normalmente, de um projeto, que nela o cliente chega com as suas demandas, os problemas que ele quer resolver, as questões estéticas, as suas ideias todas, e a gente faz uma busca em campo, analisando questões relacionadas a terreno, legislação, ambiental, enfim, clima, outras questões relacionadas a isso, gabarito, enfim, legislação. Basicamente, a gente junta essas ideias todas e tenta equacionar esse problema. É uma questão de validação de ideias. A parte de estudo preliminar, você junta tudo e vê se essas ideias vão ter coesão ou se realmente elas não têm futuro, não vão frutificar num projeto bacana. Feito isso, isso é aprovado, o cliente participa dessa parte toda. E daí em diante a gente tenta materializar numa segunda etapa, que seria o projeto básico, e muita gente conhece também como projeto de prefeitura aqui dentro de Salvador. Essas ideias todas são transformadas em um produto palpável, mensurável, dentro das normas, dentro da legislação, e isso é apresentado normalmente para o cliente por meio das plantas, das fachadas, cortes, memoriais de especificação. É o material gráfico resultante das ideias iniciais. Isso é o projeto básico. Certo? A terceira etapa relacionada ao projeto diz respeito ao detalhamento disso. Por exemplo, escadas, esquadrias, detalhes de forro, piso, banheiro, tudo que pode ser construído dentro de uma casa, ele não compõe necessariamente o projeto básico, mas pode ser detalhado como uma etapa adjunta ao projeto básico. Então, essas três etapas, o estudo preliminar, o projeto básico e o projeto de detalhamento, fechariam o que seria um projeto arquitetônico completo. Contudo, nós temos outros tipos de projeto que são considerados complementares ao projeto de arquitetura. No caso, projetos estruturais, de paisagismo, iluminação, projeto de decoração. Todos esses são contratados normalmente como adjuntos e complementares ao projeto de arquitetura. Mas o mais importante é você definir qual é o objeto que você vai trabalhar. Uma casa, um restaurante, um shopping center ou um hospital, por exemplo. A partir disso, você tem como delimitar bastante o que seria o projeto completo para cada caso. Certo, André, você acabou de explicar essas três etapas e, de uma forma geral, é muito difícil para quem é leigo em arquitetura entender os projetos. Existe, de alguma forma, um esforço para torná-los mais fácil? Olha, esse esforço é bem antigo. Essa dúvida que você está passando, de qualquer jeito, eu encaro todo dia dentro do meu escritório. O entendimento do projeto, até os próprios profissionais têm dificuldade em ler plantas e entender o rebatimento espacial do que a gente está propondo normalmente nos desenhos. É um pouco complicado, mas é um esforço antigo. Antigamente, os desenhos tinham uma função única de construção. Vou tentar colocar dessa forma assim. Então, eram basicamente desenhos técnicos. A mensagem era passada de uma forma técnica para que ela fosse construída. Só que com a questão da informação cada vez mais acessível, tanto ao cliente, uma demanda de mercado constante, todos querem participar mais do processo de projeto. Então, a informação técnica teve que ganhar uma outra roupagem para que ela se tornasse mais palatável e entendida realmente pelos leigos. E isso tem ajudado não só os leigos, mas os profissionais também.
Antigamente nós tínhamos plantas, fachadas, cortes, como eu mesmo falei na primeira pergunta, e hoje a gente tem alguns tipos de produtos e serviços que são ofertados também no mercado. Só fazendo uma ressalva, existiam maquetes que tinham realmente essa função de estudar projetos e compatibilizar projetos e facilitar a visualização. Há muito tempo atrás, é usado como exemplo as obras de Gaudí, em Barcelona, na Sagrada Família. Ele tinha mais de 10 maquetes para tentar exatamente visualizar e resolver os projetos. Era uma tentativa de tentar facilitar esse entendimento por parte de quem ia construir, no caso. Mas era uma obra voltada para a construção, não para um cliente em específico. Mas voltando para a pergunta, hoje as plantas, que antes a gente via como comerciais, hoje, técnicas, hoje a gente tem plantas decoradas. Quando você chega no stand de venda, por exemplo, de um empreendimento, você percebe o material gráfico do espaço gourmet, das salas, dos quartos, a fachada principal. Então, isso tudo tem o intuito de tornar realmente a informação mais acessível para os clientes. Isso é uma demanda de mercado, mas também está cada vez mais presente dentro dos escritórios. Os profissionais realmente têm buscado tornar isso aí mais presente para facilitar nos projetos a compreensão por parte dos clientes. E já entrando na parte de tecnologia, qual o programa em 3D mais utilizado para arquitetura? Não existe uma receita de bolo, não é um programa só, mas de qualquer jeito eu acredito que no mercado o mais utilizado hoje no mundo inteiro seja o AutoCAD, é o programa mais conhecido de todos. Ele não é um programa específico de arquitetura, ele é um programa utilizado tanto pelas arquiteturas de interiores, arquitetura externa, paisagismo, enfim, todas as áreas, quanto também pelas engenharias, das mais diversas, desde a parte de química até engenharia civil. É um programa muito genérico, ele tem praticamente todas as ferramentas. Contudo, ele é pouco elaborado, talvez, para as necessidades hoje do cliente, principalmente. Ele é um programa muito técnico, como a gente estava falando anteriormente, certo? Existem programas mais específicos que respondem melhor essa questão da visualização e da interação, percepção do projeto hoje, certo? Uma outra dúvida. Quais são as principais novidades e possibilidades oferecidas pela criação de projetos arquitetônicos em 3D? Os projetos arquitetônicos hoje já estão sendo concebidos em 3D. A gente antigamente desenhava eles em 2D e fazia no máximo perspectivas, os cortes, as fachadas. Hoje você já consegue desenhar, quer dizer, criar e desenhar seria uma coisa paralela, né? Desenhar, criar, compatibilizar, testar, validar ideias, tudo isso em 3D. Em paralelo ao 3D, você tem exatamente as informações que são colhidas ao longo do processo, como a parte de quantificação agora, que é volumétrica e não mais em planta, compatibilização de projetos estruturais, elétrico, hidráulica, você tem como fazer isso tudo em 3D. Mas eu acho que a coisa mais importante que talvez o cliente perceba daqui para frente são as questões relacionadas à visualização e interação realmente do projeto. Talvez para o leigo isso daí é o que vai ficar daqui para frente. Você consegue hoje não só visualizar um projeto, mas existem programas que representam tão fielmente as ideias dos arquitetos que o cliente se sente imerso no projeto. Seriam questões relacionadas a reflexo, luz, sombra, texturas, sensações. Você tem hoje realmente a possibilidade do cliente sentir o que é que o arquiteto pensou ao projetar aquilo. Recentemente eu tive um caso de uma cliente que me passou a informação dizendo que o projeto que eu estava fazendo para a cozinha dela era um projeto muito frio. Há pouco tempo atrás isso era bem difícil realmente de você perceber nas plantas de arquitetura. Então sensações como proporção dos ambientes ou a interação meio interno, meio externo, já conseguem ser percebidas com mais facilidade. Eu acho que a bola da vez talvez seja realmente essa percepção e interação que o cliente tem ao longo do processo e entender o que é que ele está comprando como projeto. André, em relação às fases de detalhamento, obra ou projeto de decoração, de que forma esses programas, que você acabou de contar para a gente, conseguem auxiliar os profissionais envolvidos nesse processo? No caso, você falou que o AutoCAD é o programa mais utilizado, o programa de 3D mais utilizado para realizar esses trabalhos. Eu falei do AutoCAD de qualquer jeito, mas ele é um programa muito específico. Hoje tem programas como, por exemplo, o Revit, o ArchiCAD, o 3D Studio, e não necessariamente programas só de 3D, existem programas de 2D, ou talvez o mais conhecido deles seja o Corel, mas existe um chamado Photoshop, que ele é perfeito para você testar soluções como, por exemplo, cores, variações de cores, iluminação,
dentro, em paralelo com um que eu gosto bastante, na verdade, de pesquisar, que é o 3D Studio, certo? Esses dois compõem, eles se complementam, vamos colocar assim, cada programa tem um potencial, lógico, pontos altos e pontos baixos, e você utilizar os melhores recursos de cada um, talvez de forma paralela, seja o mais adequado realmente para você ter soluções mais completas. Então, voltando para a pergunta, qual programa responde melhor? As fases de detalhamento, obra, projeto, de que forma esses programas conseguem auxiliar os profissionais? Pois é, de diversas formas. O primeiro, realmente, o cliente ele consegue perceber melhor as interações entre a pessoa e o projeto já executado. É como se você estivesse dentro do projeto, apesar de ele não estar sendo construído. É como se você jogasse o cliente dentro do meio virtual e ele tem essa percepção de coisas que há pouco tempo atrás ele não conseguiria perceber. Mas as vantagens não ficam só aí. Saindo um pouquinho dessa questão de visualização e de percepção de projeto, você tem benefícios relacionados à velocidade de produção, a reduções de custo, a maior eficiência e assertividade nas soluções que você propõe. Então, isso tudo se reverte sempre em ganhos para o cliente. De uma forma ou de outra, por mais que você tente trazer essas ferramentas somente para a parte de arquitetura, o cliente sai ganhando de tudo quanto é jeito, não tem como. É uma tendência, eu acho que irreversível. Cada vez mais os programas vão auxiliar realmente o processo de produção, o cliente vai ganhar com isso, e os benefícios dentro de obras talvez sejam percebidos na parte de projeto com a interação, como eu estava falando, e na parte de obra, detalhamento, com reduções de custo, melhor soluções mais compatibilizadas. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente está indo. Agora uma pergunta mais específica aqui com relação às ferramentas. Existem ferramentas que podem tornar o profissional da área de arquitetura e decoração de interiores mais especializado na hora de projetar? Quais são? Ferramentas existem várias. Eu não diria que existe uma receita pronta para cada tipo de profissional. Eu acho que cada um tem que pesquisar suas áreas de interesse e, enfim, as possibilidades realmente que você quer explorar. Hoje você tem cursos tanto a nível técnico quanto de pós-graduação, especialização, mestrado, em diversas áreas. Você pode citar lighting design, paisagismo, teoria das artes, ou até realmente representação ou compatibilização de projetos voltados para áreas mais industriais. Então, as áreas de atuação e as áreas de pesquisa são várias, mas eu acho que o mais importante é cada profissional pesquisar, alimentar hábitos de estudo, de curiosidade. Esse tipo de coisa, sabe, você não adquire dentro do mercado. Eu acho que qualquer profissional engajado, responsável, comprometido realmente com a profissão, deve, antes de mais nada, olhar para dentro antes de procurar no mercado soluções para responder essas demandas de cliente. Eu acho que é um pouquinho disso. E ainda continuando um pouco nessa linha de tecnologia, para finalizar o nosso bate-papo hoje, de qual forma a nova arquitetura tem procurado inserir tecnologia avançada nos projetos, André? Olha, isso daí é uma questão bem teórica e bem extensa. Eu vou tentar dar uma resumida, mais ou menos, no que eu acho que é talvez de interesse do nosso ouvinte aqui, do telespectador, dos clientes em geral.